Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje o nosso assunto vai ser caridade e justiça social. Oi, meu nome é Jussara e não devemos praticar a caridade pela salvação. Olá, eu sou o Valdir e eu quero viver num mundo em que ninguém precise de caridade. Fala pessoal, aqui é o Dayan tentando entender do que precisa ser salvo. Muito bem, vocês já ouviram aí pela nossa introdução que hoje o assunto vai ser muito rico, extenso e a gente tem aí que explorar alguns temas que são muito complexos para a história do cristianismo, né? Nós preparamos uma discussão para vocês muito intrigante, a gente fez uma boa revisão aqui do tema no Espiritismo e nós vamos começar apresentando um pouco da origem da discussão sobre a importância que a caridade, as boas obras e a relação com a fé têm no cristianismo. Antes de começar com tudo, vale a pena lembrar, a gente tem uma página lá no Instagram, dei um pulo lá, a gente faz sempre o lançamento dos episódios na página do Instagram, né? @ocast dos Espíritos. Você pode encontrar na descrição do episódio, na sua plataforma de agregadores favorita de podcast, as referências de que a gente tem se utilizado para gravar os episódios. Também lá no Instagram. Mande um direct pra gente, compartilhe os episódios se você gostou, manda uma sugestão, pode fazer perguntas, a gente vai retornar o contato e estabelecer aí um bate-papo para trocar uma ideia sobre o espiritismo, espiritualidade, ciência, razão e fé, história, enfim, fiquem absolutamente à vontade. Agora vamos lá para começar a nossa pauta de hoje. Bom, nosso tema é caridade e justiça social. Nosso objetivo hoje é discutir o que exatamente, não só o Allan Kardec, mas vários espíritos na codificação, quiseram dizer ao criar o lema "Fora da caridade não há salvação", lema por meio do qual eles esperavam identificar a missão ética do espiritismo. A gente vai tentar discutir aqui, por exemplo, do que é que o espírito precisa para ser salvo. Bom, ser salvo já é para nós uma espécie de problema. Esse é o título de uma das primeiras mensagens que estão lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos apresenta a parábola do bom samaritano como uma espécie de paradigma moral de todo o espírita. Lá no item 10 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, há uma mensagem atribuída ao próprio Paulo de Tarso, o discípulo de Jesus, sobre o conceito de verdadeira caridade, né? E que nos apresenta, então, um conjunto de definições sobre o que a caridade significa e a sua importância para a evolução do espírito. Antes de a gente adentrar nesses pontos específicos que o Valdir, o Dayan, a Ju vão discutir com vocês, eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre a importância que esse tema tem para todos os cristãos, para a história do cristianismo. É muito importante para o espírita entender alguns passos fundamentais que estão por trás desse slogan moral, por assim dizer. No que é que todo cristão acredita, né? Qual é o fundamento da crença de todo cristão, católico, protestante, qualquer que ele seja, desde que não espírita? Bom, vamos pegar aqui 3 pontos básicos, né? Vocês se lembram lá? Quantos de vocês já frequentaram aí a igreja? Quantos passaram aí pela primeira comunhão na igreja católica? Algum seminário evangélico, né? Pelo pecado original de Adão e Eva, né? O pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Lembram-se do Gênesis? Então, como Paulo de Tarso diz na carta aos Romanos, o pecado entrou no mundo, o pecado aí simbolizado inclusive pela morte que não havia no Jardim do Éden, né? Pelos atos de um homem só, de Adão, e ficou no mundo atravessando todas as eras, até que o sacrifício de Jesus redimiu o mundo desse pecado. Ele não tirou o pecado que existe em cada um de nós, mas ele nos apresentou uma possibilidade de salvação e redenção. Com o fato, né, e é nisso que os cristãos acreditam, de Jesus ter ressuscitado, temos diante dos nossos olhos a prova visível da redenção desse pecado que era justamente a morte. Então, qual é a base da fé cristã? Você acredita que o pecado está no mundo? Você acredita, como cristão, que Jesus redimiu o mundo desse pecado? Você acredita que, tendo ressuscitado dos mortos, Jesus deu provas de que ele agora é o caminho da salvação? Tudo bem? Bom,
É assim, como Paulo de Tarso insiste na carta aos Romanos, que pelos méritos do Cristo, mas não pelos nossos méritos, nós também podemos alcançar a salvação. Esse é o caminho pelo qual o cristão pode se encontrar com a salvação, pela fé em Jesus. Nós temos vários exemplos, se você quiser dar uma olhadinha aí, eu vou deixar lá na descrição do episódio, você pode dar uma lida lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 9. Uma das cartas mais importantes com esse tema, naturalmente, inclusive citada no Evangelho segundo o Espiritismo, é a primeira carta aos Coríntios, já no capítulo 1. Paulo discorre longamente sobre esse tema, mas o documento cristão fundador dessa ideia é a carta aos Romanos. Então você pode dar um pulo na carta aos Romanos, é um documento muito importante, muito provavelmente é a carta mais importante da própria teologia cristã nascente. A gente vai ver, inclusive, lá na coluna de filosofia, um episódio sobre o Santo Agostinho, que vai tratar especificamente sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu indico a leitura de algumas passagens, como, por exemplo, o capítulo 1, versículo 17, o capítulo 3, versículo 23, o capítulo 5, versículo 19. Qual a ideia de Paulo lá? A ideia que Paulo apresenta para os romanos é, bom, o mundo parece que está entrando em colapso, né? Os cristãos estão sendo perseguidos, os cristãos recém-convertidos estão procurando um caminho para a salvação, e Paulo apresenta para eles a ideia de justificação pela fé. Então, acreditando no roteiro salvífico, ou salvacionista, né? Como eu acabei de citar na introdução, você deve se resignar diante do sofrimento do mundo, suportar inclusive o peso da autoridade, né? Os cristãos perguntam, olha, estamos sendo perseguidos, o que a gente faz? E Paulo é bastante claro. Não, você não pode rejeitar a autoridade dos governantes, você deve respeitá-la e aguardar na fé pela salvação. A própria ideia de justificação pela fé, ou seja, sua vida é vivida de forma justa, ok? De forma justa se você tem fé em Deus e em Cristo como Salvador da humanidade. Assim você espera o julgamento de Deus. A frase correta de Paulo, inclusive, é o justo viverá pela fé. Está lá no capítulo 1, versículo 17. Confira. Essa ideia de Paulo parece conflitar com uma ideia do apóstolo Tiago, que lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 24, escreve que a justificação vem não só pela fé, mas pelas boas obras. Essa disputa intelectual já está registrada no cristianismo nascente, entre Paulo e Tiago. Muitos teólogos dirão que não há disputa, que as boas obras são os atos exteriores praticados por aqueles que têm fé. Seriam evidências exteriores dos que têm fé. Bom, o que aconteceu no tempo? Com a passagem do tempo, a teologia cristã dentro da Igreja Católica, ela foi se consolidando passo a passo, aos poucos. O cenário que a gente vai encontrar lá na época da Reforma, de Jean Hus primeiro, depois mais tarde de Lutero e Calvino, é um cenário de intensas disputas intelectuais em que, por exemplo, Martinho Lutero contesta a ideia de que você pode obter a salvação pelas boas obras. Lutero está preocupado com um monte de coisas. Em algum momento a gente faz um episódio sobre isso para conversar um pouco. Mas o fato é que ele está muito preocupado com uma ideia profundamente epistemológica, de natureza intelectual. Vocês lembram da história na escola, né? Ele está preocupado com as indulgências, com a venda de indulgências, com a igreja comercializando a fé e etc. Emitindo certificados de salvação para pecados futuros de famílias inteiras, cidades inteiras. A igreja era uma grande instituição tributadora. Então, ela impunha sua jurisdição cobrando tributos de países inteiros, né? Sociedades inteiras. Bem, Lutero está preocupado com tudo isso. Mas ele está preocupado sobretudo com um ponto fundamental da teoria da salvação. Qual é esse ponto fundamental da teoria da salvação? O ponto fundamental aqui é que o homem, atingido pelo pecado original, não é capaz de, pelas próprias forças, alcançar a redenção dos seus erros. Esse é o principal efeito da condenação pelo pecado. E o pecado, como Santo Agostinho lembra, é transmitido geneticamente, né? Ninguém escapa do pecado. Pecado quer dizer falta. Basicamente, nós somos naturalmente incapazes. Os seres humanos são, por natureza, naturalmente incapazes de, querendo fazer o bem, e fazendo o bem, obter a salvação das próprias almas.
Mais ou menos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu: ai de mim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu quero evitar eu não dou conta. Lembram-se dessa passagem? Então é com isso que Lutero está preocupado. Ele está preocupado com a ideia de que a Igreja Católica vendia a proposta de que pelos próprios esforços você, ainda mais com dinheiro, pudesse redimir a própria alma. É assim que começa a nascer o grande conflito epistemológico que vai dar na reforma de Lutero. Então, percebam aí o roteiro. Nós somos filhos de um pecado, ou seja, nós somos naturalmente incapazes, nós nos submetemos a Deus, obedientes aos seus mandamentos. Pela fé em Jesus, podemos esperar a salvação que só Deus pode conceder. E é aí que o lema da reforma protestante, então, em Lutero, será só pela fé. O soli fideísmo, ou a esperança na fé, é o lema desse estágio inicial da reforma. Bom, nós vamos caminhar alguns séculos e chegar ao Espiritismo. Então nós temos uma disputa intelectual muito antiga, que quando chega no Espiritismo é alvo de novas críticas. E é por isso que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos que estão selecionados para falar ali nesse capítulo, eles estão também fazendo coro contra a institucionalização e a mercantilização da fé e tentando trazer a proposta de redenção dos pecados, das imperfeições da alma, para a responsabilidade individual. Essa é a essência da mensagem que está incluída também nas leis morais lá no Livro dos Espíritos, especialmente na lei de justiça, amor e caridade, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, finalizando, o Espiritismo propõe uma espécie de síntese. Ele nos diz o seguinte: olha, caridade e fé não são institutos separados na essência. A caridade tem a ver com a necessidade de o espírito que precisa evoluir aprender virtudes importantes para ele evoluir. Não existe a salvação, como a igreja pregou. Esse roteiro salvacionista, o espiritismo não o reconhece. E nós vamos discutir isso mais tarde, né? Não existe o pecado original, não existe o juízo final, portanto, o espiritismo está fora desse roteiro. Nós já discutimos isso no episódio, se o espiritismo era ou não cristão, então volte lá e dê uma conferida. Mas o que nós vamos discutir agora é o seguinte: ok, sabemos então que somos espíritos imortais e que precisamos evoluir, certo? O que o espiritismo nos propõe então é que a melhor forma de fazer isso é a caridade. Ok? Muito bem. A gente tem que fazer a caridade para evoluir, ou quem já evoluiu demonstra isso fazendo a caridade? Que tipo de valores orientam essa ideia de caridade? Exatamente quais são as nossas obrigações para com as outras pessoas? Nós temos obrigações para com os outros em primeiro lugar ou conosco mesmo? E, por fim, como identificar as incoerências, né? É possível fazer caridade e continuar possuindo vícios morais graves? A gente vai discutir, por exemplo, caridade e preconceito, caridade e racismo, né? Caridade e desigualdade social. Acompanhe aí o nosso episódio e vamos ver até onde vai a nossa discussão. Muito bem, Valdir, nossa introdução ficou um pouquinho longa aí, mas eu recuperei um pouco até da nossa discussão lá do episódio sobre se o espiritismo é ou não cristão, né? Mas vamos lá, para você, o que significa dizer então que fora da caridade não há salvação, né? Você acha que os valores espíritas que estão contidos na ideia de caridade nos dão uma pista sobre se vivemos num tipo de sociedade específica? Que sociedade é essa? Devemos construir uma vida na Terra orientada pela caridade? Que tipo de vida é essa? É um compromisso mais do indivíduo ou é um compromisso do indivíduo com a própria sociedade? O que você acha? Olha, Rodolfo, eu tenho uma percepção desse assunto que pode deixar alguns espíritas bastante preocupados. Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritas abordam a questão por ângulos muito diversos. E a minha percepção, a minha intuição sobre esse assunto é que o Evangelho já é uma manifestação profundamente vinculada a essa ideia religiosa cristã que você estava descrevendo na introdução. Que o Evangelho seria uma espécie de... O Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou me referindo aqui, né? Eu estou só encurtando a expressão muito grande. Ele seria uma espécie de propositura de uma sociedade teológica. Uma sociedade que deveria se conduzir por valores teológicos, num certo sentido, emulando aquilo que a Igreja Católica pretendia da sociedade ocidental
no primeiro milênio, até a reforma, talvez, como você falou, uma sociedade que fosse direcionada, conduzida e valorizada a partir de critérios estabelecidos de forma religiosa e que tivesse na sua autoridade religiosa o principal vetor de condução das suas decisões. É interessante, quando você estava fazendo a sua introdução, você citou lá o capítulo 15 do Evangelho, mas eu gostaria de fazer 2 apontamentos que eu acho graves no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, há um item chamado Caridade e Fé, que foi escrito por um espírito protetor, oriundo de Cracóvia, uma sociedade profundamente católica, até hoje extremamente católica e conservadora, em que os preceitos religiosos são extremamente importantes para as decisões sociais. Embora o espírito não tenha se identificado, ele faz uma afirmação que para mim é muito difícil de ser aceita racionalmente. Ele diz que a caridade tem um valor por si, mas que a caridade só é válida, só tem o seu valor completo se ela é realizada com fé. Então o sujeito precisa manifestar um credo religioso, uma fé no seu ato de caridade, para que essa caridade seja completa. Isso para mim é muito preocupante. E quando você passa para o capítulo 16, o seguinte ao capítulo 15 do Evangelho, não servir a Deus e a Mamon, o capítulo possui 2 grandes linhas argumentativas. A primeira, que para mim foi surpreendente ver, na verdade, me atentar, a parte que Kardec escreve, ele está falando o tempo todo sobre a função social da riqueza na Terra. Hoje, a maior parte dos espíritas, eu acho, ficariam revoltados se alguém dissesse no centro espírita a função social de qualquer coisa. O pobre do palestrante ia ser acusado de comunismo, de socialismo, de esquerdismo, de progressismo, de qualquer coisa. Mas Kardec está falando sobre isso lá, função social da riqueza. E na parte da instrução dos espíritos, tem uma mensagem de um espírito protetor que também não se identifica, falando sobre função social da riqueza. E, de novo, 2 coisas surpreendentes. 2 católicos de carteirinha. O Fenelon, que era um teólogo católico francês no século XIX, e o Lacordaire, que era um frade dominicano, ambos falando de função social da riqueza. E, é claro, para contrabalancear, tinha que colocar lá um São Luís da vida, patrono francês, para falar da importância da herança, de como a herança é um valor relevante. Mas, que também é muito preocupante nesse capítulo, é que Kardec varia de um canto para o outro entre a ideia profundamente teológica de uma riqueza ou de uma sociedade direcionada pelo indivíduo e uma sociedade que precisa ter valores sociais. No mesmo capítulo em que ele fala sobre função social da riqueza, ele diz que a pobreza é uma consequência do próprio indivíduo, que não é inteligente, ativo, laborioso, sóbrio e previdente o suficiente para cuidar da sua vida. Então, respondendo muito objetivamente a sua pergunta, Rodolfo, eu acho que o Espiritismo, quando diz respeito a uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, está propondo uma sociedade teológica, uma sociedade que funcione a partir de critérios de valor que são profundamente individuais. Se você for para o Livro dos Espíritos, você vai encontrar na pergunta 888 uma orientação dos espíritos, a gente não sabe qual espírito ou uma coletividade de espíritos, mas enfim, uma orientação que está lá dizendo que a sociedade deveria prover a vida dos fracos, prevenir a degradação física e moral e assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar. Então, se você for para o Livro dos Espíritos, você vai ter uma abordagem do que seria caridade ou do que seria uma função social comunitária, muito menos teológica e muito mais baseada no altruísmo, na fraternidade, enfim, em valores que estão desligados da fé, que estão desligados de uma orientação teológica própria. Essa é a minha percepção sobre o assunto. Então eu fiz a introdução justamente evocando o desenvolvimento da teoria do cristianismo, né? E você complementou, você insiste, olha, Rodolfo, os valores que estão orientando a discussão no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão num roteiro muito similar, eles não mudam muito, eles aparentam aperfeiçoar um pouco a disputa, mas eles não constroem algo muito diferente, não. Eles vinculam o próprio exercício da caridade a uma forma religiosa do mundo. Você apontou sua crítica nisso, daqui a pouco a gente vai voltar nesse último ponto que você falou aí do Livro dos Espíritos, né? Mas, Dayan, o que você acha? Você
identifica a discussão nessa mesma linha, pelo menos com relação aos textos que o Valdir citou no livro no Evangelho, ou você já quer abrir orientando o assunto para o livro dos Espíritos de uma visão diferente? O que você acha? Não, vou ficar no Evangelho. Eu acho que o Valdir fez uma abordagem muito bacana, mas enquanto ele falava, eu estava pensando no seguinte, que quando o Kardec vai tratar ali no capítulo 15 ainda, quando ele vem explicar a expressão fora da caridade não há salvação, né? Que é essa contrapartida à expressão de fora da igreja não há salvação. Eu sempre me incomodo com a palavra salvação. Eu acho que ela é descabida no Espiritismo. A gente não precisa ser salvo de absolutamente nada, porque ninguém nasce com pecado original, pelo menos no Espiritismo. Mas, quando ele explica esse termo, a ideia que ele coloca ali, embora de fato tenha a incoerência que o Valdir coloca, já apontou para nós, é de que a ideia por trás, né, desse jargão, dessa frase, seria que se a caridade é o meio para alcançar essa aí, entre aspas, salvação, seria um termo melhor do que a igreja, porque ela não seria excludente. No caso do fora da igreja não há salvação, ela estar impondo a que as pessoas elas participem da igreja se elas quiserem ter a pretensão de ser salvas. E a expressão já fora da caridade não há salvação, ela não implica isso. Você não precisa ser espírita para alcançar, né, uma evolução espiritual, ou que seja essa salvação, seja lá o que ela signifique. Você pode ser ateu, você pode ser umbandista, você pode ser cristão de um modo geral, né, evangélico, católico, enfim, que isso não vai ser relevante. Então o que ele coloca é que essa expressão ela é inclusiva e não exclusiva, de modo que seria irrelevante, então, para uma sociedade a religião que você professa, desde que você pratique, claro, a caridade. E aí, eu acho que definir caridade, que nesse caso seria interessante, eu vou colocá-la então como o ato que beneficia o próximo, ponto. E aí ele pode ser qualquer coisa, um ato material, né, um ato puramente intelectual, ouvir alguém que está numa situação ruim, que precisa desabafar, já é um ato de caridade. Então não precisa só ficar dando dinheiro para os outros, a gente tem que entender isso de forma mais ampla. Então, quando Kardec coloca isso dessa maneira, o que eu entendo é que esse ensinamento, do modo como ele é colocado, ele não precisa, ou melhor, ele não indica nenhum tipo de sociedade. O Valdir se posicionou no sentido de uma sociedade religiosa, né? Baseado nessas explicações, eu acabo por excluir isso. Ao contrário, me parece que ela é voltada para uma sociedade, analisando especificamente, né, esse texto, essa passagem, diversa. Uma sociedade onde as religiões, inclusive, elas não teriam uma relevância maior, porque elas seriam absolutamente livres. Eu posso ser espírita e praticar a caridade, assim como eu posso ser ateu e praticar a caridade. Então, nós seríamos livres disso, nós poderíamos optar, inclusive, por não ter religião alguma, desde que fôssemos capazes de atuar perante o nosso próximo com a caridade, nós alcançaríamos aí uma finalidade, que no caso ele coloca como sendo uma salvação. Então, para mim, esses valores espíritas eu tenho dificuldade de dizer ou de entender que eles indicam um tipo de sociedade. Eu acho que não indica um tipo de sociedade. Ao contrário, a ideia que eu vejo é libertar, né? Seria nos libertar de qualquer tipo de rótulo para uma sociedade. Nós seríamos uma sociedade, ponto. Então, olha só, deixa eu posicionar o nosso ouvinte aqui. Eu vou jogar a bola pra Jussara, vou levantar a bola pra Jussara, mas deixa eu só dar uma posicionada aqui, Ju. A fala do Dayan apresenta uma visão, a gente há de convir, bastante radical do assunto. Tá? Inclusive, acho que a maior parte de nós até concorda com ele. Pelo menos num sentido normativo, ou seja, se houvesse uma forma de entender bem esse assunto, a que o Dayan expôs parece ser a que mais nos convence, a que mais nos agrada. Mas aí, Dayan, eu vejo outra coisa aqui também, que precisa ser apontada. O Valdir fez uma análise crítica
dizendo o seguinte, olha, pode até ser que tenha havido o esforço de colocar a caridade acima até da crença religiosa, como você, Dayan, acabou de expor. Mas o conjunto de textos, sobretudo no Evangelho, estão tão cheios da influência teológica do catolicismo que é possível juntar um conjunto grande de informações ali e dessa miscelânea acaba me saindo o seguinte: você pode fazer caridade, mas se você não tiver fé em Cristo como nós ensinamos, não vai adiantar. Então eu vejo aqui, eu não sei se eu estou correto, vocês vão discutir, eu vejo aqui uma nova disputa. O que é maior? A virtude ou a fé em Jesus, do jeito que está exposto na tradição? O que você acha, Jussara? Gente, antes de começar esse episódio, a gente faz reunião de pauta, a gente conversa muito, e eu fui a primeira a falar que, cara, isso é muito osso, isso é muito difícil da gente conversar. Vai ser muito complicado da gente, num tempo assim limitado, tentar, vamos dizer assim, dar uma resposta final. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é trazer pensamentos, trazer perguntas para cada um de nós que é estudioso, que está na vivência espírita, que está na vivência religiosa ou fora da religião, uma vivência ética, moral, de se pensar como eu posso ser melhor, como eu posso praticar as coisas de uma forma diferenciada. Ouvi o Valdir, achei sensacional que você falou, esse comparativo, né, entre o que está no texto do Evangelho e o que a gente vê no Livro dos Espíritos, nas perguntas, a postura do Dayan também. Só que vou dizer que eu sou uma pessoa mais simplória nesse sentido. Para mim, quando eu comecei no Espiritismo, desde sempre, a minha vivência sempre foi uma vivência mais, vamos dizer assim, física, no sentido de feitura de trabalhos. Estudei bastante, mas a minha vertente sempre foi ir e fazer. Não sei se também por uma questão de criação mesmo. Eu lembro de meu pai sempre falando assim pra mim: vai fazendo, que com o tempo aquilo passa a fazer parte de você, né? E eu assumi aquilo como uma prática de vida e fui trabalhando isso. Agora, eu acho muito interessante a gente ver, o Dayan falou uma coisa que ele pontuou que eu achei interessante. Ele falou assim: olha, de repente a gente vai ir para uma sociedade que ela nem nome vai ter, não tem uma vertente, não tem, é uma sociedade, pronto. Só que tem um problema: os seres humanos, eles dão nome às coisas. A gente precisa de nome, a gente precisa de conceito para se comunicar. Nós precisamos de traçar alguns limites, até mesmo para nos melhorarmos e ver que tipo de sociedade nós podemos construir e que seja melhor para a gente viver. Então, assim, eu acho que é importante, sim, e que talvez, né, talvez não, eu creio que o Espiritismo, apesar das suas, vamos dizer assim, não falhas, mas das suas contradições textuais internas, ela traz sim uma forma de pensar uma sociedade, uma forma de agir na sociedade. E para isso eu tento mais recorrer àqueles livros que eu entendo que são os livros onde tem as perguntas, que são os mais básicos, do que livros interpretativos, como seriam os evangélicos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que interpreta, que traz uma visão do que seriam as passagens, várias passagens de Cristo que estão nos Evangelhos de fato. Então, assim, no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, ela responde pra gente o que seria a caridade. Óbvio que também vai ter uma interpretação, mas veja, ele diz pra gente, ó, caridade é benevolência para com todos, é uma boa vontade. Indulgência para com as imperfeições alheias, minimizar falhas e defeitos. Perdão das ofensas. Ele é bem lógico que daí no decorrer das perguntas vai tentando destrinchar um pouquinho isso, mas no seu âmago ele traz essa resposta para que seria a caridade. Para mim, como eu sempre interpretei, a caridade ela seria uma exteriorização do amor que Cristo ensina. Eu vou exteriorizar aquilo. Só que o grande problema... Ah, tá, Jussara, mas como é que é esse amor de Cristo? Como é que ele se exterioriza? O grande problema é que a nossa noção de sentimento, de amor, a gente ainda está trabalhando. A gente ainda não compreendeu muito bem. Então, o problema é que nós, muitas das vezes, nos achamos seres iluminados, seres especiais, pelo pouco que fazemos, com o pouco de entendimento que temos. E nós tiramos como medida de todas as coisas. Então, a nossa caridade, a nossa exteriorização,
desse amor do Cristo, ele vai ser viciado pelo que nós somos e pelo que nós entendemos. Tá, Jussara, mas você está falando isso tudo, aonde você quer chegar para dizer isso? Quando o Rodolfo pergunta, existem valores espíritas que vão indicar um tipo de sociedade? Sim, eu acredito que sim. E esses valores espíritas, eles estão, se são certos ou errados, eu não vou discutir aqui. Mas existem valores espíritas que indicam, sim, uma sociedade mais comunitária, uma sociedade com um olhar voltado mais para o social, porque senão não tem sentido você dizer que o amor cobre a multidão de pecados, que nós devemos perdoar as ofensas, que nós devemos ser benevolentes, que nós devemos minimizar a dor dos outros. E aí eu sou aquela pessoa que entrego 100 cestas por mês numa comunidade carente, mas eu acho que o programa de distribuição de renda que garante a segurança alimentar é errado. Você está entendendo? Que tipo de sociedade é essa? O nome, denominar, eu não vou saber te falar. Eu só posso te falar o seguinte: não é a sociedade que a gente está vivendo hoje. Não é. Tudo bem, mas esse é o ponto da discussão. Você estabeleceu aí um marcador crítico, mas você voltou para a mesa na discussão, que é a seguinte: a nossa segunda pergunta era justamente essa, porque foi isso que o Dayan quis dizer. Qualquer sociedade pode se harmonizar com os valores espíritas que orientam a ideia de caridade? Então você leu aí, benevolência, sim, indulgência e perdão das ofensas. Para o Dayan, esses valores são mais importantes do que qualquer outra coisa, do modo como ele colocou. E eles podem e devem ser atendidos, cumpridos, obedecidos, eles devem orientar a vida de todas as pessoas em qualquer lugar, independente da religião. O que o Valdir insistiu foi que, da forma como os espíritos, ou boa parte dos espíritos da codificação colocaram, esses valores fazem parte de um formato histórico muito específico. A teologia cristã ocidental religioso, né? Portanto, é uma sociedade de natureza religiosa. Então, o que você tá inclinada a dizer que os espíritos no livro dos espíritos não tinham esse compromisso. Eles estavam dizendo, olha, qualquer pessoa em qualquer lugar deve agir desse modo, e isso não significa que elas serão, por exemplo, cristãs, tradicionais ou etc. Não serão cristãs, mas, veja, em algum momento histórico, implantado esse tipo de sociedade com esses valores, que não são só esses, são valores morais mais amplos, nós vamos dar um nome para essa sociedade. Não, tudo bem, claro. Eu acredito que sim. Claro. Vai ter um nome, vai ter uma definição política do que ela é e de como ela vai se estruturar. O que temos hoje é uma discussão e é um terror absurdo com algumas noções relativas a posicionamentos políticos ou estruturas políticas e governamentais que são voltadas mais para um lado social ou comunitário, e que isso é visto como um bicho-papão, que é visto como uma guerra a ser travada contra um demônio que vem de algum lugar. Traduzindo, isso é coisa de comunista, isso é coisa de beleza, tá. Essa é a discussão política vigente no Brasil hoje, já a gente vai falar dela, e naturalmente existe esse conflito, naturalmente não, é óbvio, para qualquer bom entendedor, esse conflito tá aí na ordem do dia já faz algum tempo, no Brasil imensamente polarizado que a gente tá vivendo, né. Mas eu antes de continuar, Jussara, avançando por aí, eu queria voltar aqui no Valdir e fazer, Valdir, olha só, a gente teve uma rodada aqui de opiniões. Eu quero devolver para você com a seguinte pergunta: quando a gente junta, põe tudo aí em cima da mesa, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e as outras obras da codificação, dá para fazer uma síntese? Imagine-se na posição de quem está orientando jovens instrutores de estudos em casas espíritas espalhadas pelo Brasil, e a bola é sua. Ai, Jesus. Tá, o microfone tá com você. Em síntese, dá para orientar esse estudo na direção do que o Dayan falou e depurar ou passar a régua na influência cultural dos espíritos católicos e protestantes que falaram na codificação, e aí ter uma visão da caridade de modo mais universal, ou você acha que do jeito que tá lá não dá? Rodolfo, eu costumei durante toda a minha vida como orientador, como instrutor nos grupos de estudo, foram 16, 17 anos fazendo isso. E eu tinha uma visão sobre esse assunto que era uma visão bastante unificadora. Eu achava que o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e a Gênese, e Emmanuel, e André Luiz podiam ser lidos juntos como partes de um mesmo todo.
Hoje eu não penso mais assim. A minha percepção hoje é bastante diferente. Eu, por honestidade intelectual, não conseguiria conduzir um grupo de estudo e dizer que o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, estão tratando do assunto sobre o mesmo aspecto. Na minha opinião, o Evangelho, segundo o Espiritismo, propõe essa visão privatista de caridade. A caridade é um ato a ser realizado em alguém que está em posição melhor acerca de alguém que está em posição pior. Seja nos termos em que o Dayan falou, eu vou ouvir alguém, então eu estou em condições de ceder do meu tempo, da minha disposição, da minha afetividade para alguém que está precisando naquele instante. Eu vou dar um prato de comida para alguém que está na porta do restaurante, então eu tenho condições materiais de ceder do meu esforço e trabalho para isso. Então, na minha percepção, o Evangelho segundo o Espiritismo é esse foco privatista das relações interpessoais. O indivíduo deve fazer algo como prática, no sentido do que a Jussara disse, como um caminho de prática para conseguir se elevar. Ainda que a gente traduza a palavra que o Dayan estava criticando, né, o salvação, por elevação, o que o Evangelho, na minha opinião, está dizendo é: se você não seguir este caminho de entregar-se ao outro, de dar dinheiro, dar tempo, dar o que você tiver de disposição, você não se eleva. Esse é o único caminho, ponto. Você não progride se não for assim. Em contrapartida, eu diria para os monitores: olha, se vocês forem fazer uma leitura dentro do Livro dos Espíritos, você consegue fazer uma leitura mais próxima do que a Jussara e o Dayan estavam dizendo. É possível descobrir outros caminhos de elevação, de aprimoramento, de aprendizado, de iluminação. Usa a palavra que você quiser. E a prática de auxílio àqueles que estão em necessidade não depende de um envolvimento individual, não depende de uma doação individual. Ela pode acontecer a partir de um mecanismo de proteção comunitário coletivo. Ela pode vir do INSS, que paga o LOAS para a família do interior de lugar nenhum e que sustenta todos os membros. Ela pode vir do Sistema Único de Saúde, que aplica vacina de graça para todo mundo, que socorre o cara que se acidentou. Ele pode vir da universidade pública, que oferece porta de entrada para progresso social para uma quantidade muito grande de gente da sociedade. Isso tudo faz parte, só um minuto, Jussara, isso tudo faz parte de um programa comunitário de evolução coletiva, em que as pessoas que estão envolvidas nisso numa preocupação de bem-estar coletivo. Não do médico que eu vou atender a Dona Maria que está aqui no PS e que não pode pagar porque eu quero evoluir, porque eu quero salvar a minha alma. Eu vou dar essa aspirina aqui para tiazinha ou para minha empregada porque ela está com dor de cabeça. Não, a empregada tem o direito de ir lá no posto de saúde, ser atendida no posto de saúde, ser ouvida por um profissional. Ela tem direito a isso. Ela não precisa esperar que alguém tomado do espírito do Evangelho segundo o Espiritismo, querendo se elevar, querendo se aprimorar, querendo se salvar, faça alguma coisa por ela. Eu diria isso para os nossos instrutores. Olha, não dá, na minha opinião, para ler como um todo contínuo o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Os dois abordam a mesma questão por aspectos diferentes. Eu acho, pelo menos. Você não acha que é possível conviver tranquilamente os dois aspectos? Porque assim, quando você fala do Evangelho, você falou de uma forma, mas teve um momento aí que você disse assim, que eu estou emanado pelo Espírito do Evangelho e quero me salvar. Tá? Mas veja, aí você já está pontuando uma outra coisa nessa salvação individual, que eu tenho um interesse. Que a salvação, né? Você tem a salvação, eu tenho um interesse, eu quero me salvar. Mas veja, tirando a questão da salvação, tanto é que foi a frase que eu falei no começo, né? Você não tem que praticar a caridade pela salvação. A caridade pela caridade é uma coisa necessária para todos os seres humanos. Enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas você não acredita que, por exemplo, alguém, individualmente, imbuído pelo amor cristão, ou o amor que seja, ou por questões morais, pratique individualmente o bem
a caridade, mas isso não exclua toda uma sociedade ou toda uma programação social de também garantir isso. Você acha que é excludente? Antes de você responder, eu quero ouvir o Dayan sobre essa pergunta, porque enquanto tu perguntou pro Valdir, assim, pelo que eu tô entendendo, acho que o marcador dessa discussão continua estabelecido pelo Dayan. Eu diria, o marcador normativo. O Valdir, me parece, está liderando o marcador descritivo, né? O Valdir está dizendo, olha, quando você junta tudo, existe aqui ainda uma preocupação com o roteiro da salvação individual que exorbita, na média, o discurso que certos progressistas parecem querer fazer se destacar, que seria mais ou menos esse que o Dayan está propondo, entendeu? Que é um discurso universalista, um discurso da caridade como um valor fundador de um mundo melhor. Não é isso, Dayan? O que você acha? Deixa eu só fazer um complemento antes do Dayan. Isso, assim, me intriga porque as pessoas, né, homens gostam muito de compartimentar as coisas, né, colocar tem até uma palestra, não sei, daquele pastor, acho que é Paulo Duarte, não me recordo o nome dele, mas depois tem aí na descrição, né, que ele fala muito, homens compartimenta as coisas, coloca as coisas na caixinha. Bem, agora eu vou falar de família, deixa eu fechar. A mulher agora quer falar de não sei o que, deixa eu abrir a caixinha de sentimentos, deixa eu abrir a caixinha de filhos, enfim. É o Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte, isso, obrigada. Compartimenta muitas coisas e pra mim, às vezes é difícil ver isso dessa forma. Individual está separado do coletivo, porque como a gente discutiu na pauta, né? Tá lá, eu tô lá no centro espírita fazendo a minha caridade, ou então assim, eu tô lá no centro espírita fazendo a minha caridade individual, só me preocupando com o espiritismo, mas aí chega até a minha porta pessoas querendo comida. Pessoas procurando um outro tipo de alento, que é um alento que, de modo geral, quem vai poder dar e quem vai resolver não sou eu, Jussara, um problema jurídico. Eu vou ter que recorrer a uma estrutura social para isso. Nós já tivemos exemplos, inclusive, no nosso centro. Entendi. Eu vou ajudar o ouvinte, beleza? Eu ia dar a minha opinião mais tarde. Então ajuda aí. Mas deixa eu ver se eu consigo ajudar o ouvinte antes de devolver pro Valdir e o Dayan a discussão. Eu não dei minha opinião ainda, mas vamos lá, ouvinte, olha só. Vou traduzir aqui. Vou tentar traduzir. Vamos nos esforçar para achar uma saída que consiga esclarecer um pouco as coisas. Muita gente no espiritismo se dedica a fazer caridade preocupado com seu futuro espiritual, sobretudo com a vida após a morte. Vou fazer caridade para me dar bem na vida após a morte. Isso é uma crítica que a gente faz há muito tempo no espiritismo. Por outro lado, muita gente também diz assim, a gente tem que mudar o mundo e acabar com a pobreza e a desigualdade, mas também se o pobre bate na minha porta pedindo alguma coisa, eu digo para ele, calma que eu tô tentando mudar o mundo, não vou aplacar a tua fome. Então a gente tem duas coisas aí. Aí seria a minha proposta de saída para entender o assunto. Eu, Rodolfo, eu penso assim, a pessoa que se dedica como missão de vida a entender esses valores e a colocá-los em prática, benevolência, a indulgência para com os defeitos alheios ou o perdão das ofensas. Eu pratico a caridade, mas eu não sou a favor das transformações sociais do mundo. Eu estou em incoerência. Eu não estou entendendo a coisa como um todo. Eu estou agindo errado. Por outro lado, a pessoa que luta pela transformação do mundo, mas que individualmente não faz seus esforços para ser mais indulgente com os defeitos alheios, para ser mais benevolente ou para perdoar as ofensas, ele também não entendeu alguma coisa. Então, Ju, quando você fala, precisamos juntar os dois, me parece algo nesse sentido. Então, vou retomar, Dayan. Você vem ouvindo os meninos discutirem. Quando você pensa na proposta espírita como ela está apresentada hoje, qual desses aspectos você enxerga com mais clareza? O esforço para a salvação individual da alma dos espíritas, ciosos do seu futuro espiritual, querendo um quartinho bem arrumadinho num hospital bacana no nosso lar da vida, ou você enxerga a necessidade de transformação social do mundo como um apelo maior? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não discordo absolutamente das colocações do Valdir, eu acho que ele tem muita razão no que ele coloca, apenas o meu caso é uma visão distinta, eu acho que é mais um desejo meu do que realmente aquilo que está no conjunto da obra.
Então, achei a passagem ali muito importante, porque veja, assim como é preocupante para o Valdir, é preocupante para mim esse aspecto de dizer que se você fizer a caridade sem fé, isso não teria nenhum tipo de serventia. Para mim, isso aí é o cúmulo do absurdo, porque isso não é includente, né? Ou melhor, isso não é inclusivo, como coloca o Kardec na passagem em que ele fala da caridade da igreja na nossa salvação. Isso é absolutamente contrário ao que se coloca nesse ponto. E, sinceramente, isso foge à lógica. Porque quem já praticou qualquer ato de benevolência para qualquer pessoa, ajudou uma tia a atravessar a rua, deu um prato de comida para alguém, ajudou alguém a, sei lá, levantar uma parede, mexer uma massa, ajudou. Quem já auxiliou alguém sabe como isso fisicamente traz, né, uma espécie de alento, é um refrigério, né? Você às vezes até faz com má vontade, mas você vai e volta da missão, a missão está completa, chega a pessoa, tem um alívio ali, né? É como se já fosse uma espécie de retribuição por esse ato. Ok, então eu vejo que praticar atos individualmente ajudam a nós, seres humanos, a valorizarmos essa necessidade do outro, que em algum momento pode ser a nossa. Então seria uma espécie de sempre auxiliar para que no dia que eu precisar, talvez alguém me estenda essa mão amiga. Agora, isso não é de modo algum excludente de organizar uma sociedade para que aqueles que necessitem, né, de auxílios dos menores aos maiores possam recorrer a uma estrutura que foi organizada socialmente. Embora, e eu concordo com o Valdir, o que a gente extrai do espiritismo é uma valorização das atividades individuais. Mas me parece também que esse é um início. Se eu me modifico e passo a adotar comportamentos que eu não tinha anteriormente, no futuro eu posso encontrar pessoas que se comportam da mesma maneira, me organizar com essas pessoas, independente da religião delas, e realizar atividades outras. Eu estou fazendo um atendimento. Hoje eu distribuo, sei lá, cesta básica aqui no meu bairro. Eu organizo com o pessoal, eu organizo aqui com meus vizinhos para fazer distribuição. A gente consegue 20 cestas básicas. Aí alguém ali falou, cara, na igreja fulana de tal, eles têm uma distribuição lá muito bacana. Eles podem, de repente, se tiver toda a família atendida, eles podem até doar algumas coisas para vocês, para o grupo que vocês estão. Ou diferentemente, olha, eu tenho um grupo massa que está fazendo uma grande doação, sei lá, de alimentos, cesta básica, vamos ficar nessa. Mas eu não tenho como fazer a distribuição. Ah, mas o fulano amigo meu, que ele tem uma empresa, ele é ateu, ele disse que ele põe à disposição essa, né, engrenagem que ele tem para ajudar isso. Eu não vejo nenhum problema. Ao contrário, isso é a sociedade resolvendo certos problemas de quem está necessitando. E nesse momento o Brasil vive exatamente isso. Nós temos um governo que não ajuda absolutamente nada, atrapalha a vida das pessoas, pessoas passando fome, desempregadas, e que estão vivendo exatamente disso, da caridade alheia. Então, são atos individuais, mas que estão num bojo de uma coletividade. O Estado não está funcionando, mas as pessoas, elas estão. Então, me parece que não há uma exclusão. A gente começa numa transformação pessoal para poder alcançar, me parece, aí sim, um estágio melhor, vamos dizer assim, social. Aí vem a pergunta de corte. Pega essa tua rede de apoio. Se esse grupo majoritariamente vota contra o SUS, você acha que os valores básicos foram atingidos? Sim ou não? Não, não foram. Não foram. Por isso que pra mim, essa é a crítica atual ao movimento. Desculpe, tá? Perfeito, Desculpe. Não, eu tô brincando porque assim... O movimento espírita, a defesa de caridade. Caro ouvinte, filosofia moral sem exemplo não existe. Entendeu? Né? Vá ler a metafísica dos costumes em Kant. Ele fica discutindo casuísmo, porque sem casuísmo não tem jeito de entender. É isso, Jô. Entendeu? Não tem condição assim. Eu acho que hoje hoje o espiritismo ele tá envolvido numa grande hipocrisia. O movimento espírita é uma grande hipocrisia, porque muitas pessoas criticam determinados grupos de espíritos, determinados grupos de pessoas, dizendo o seguinte:
vocês estão direcionando, vocês querem pegar o espiritismo e a fala do espiritismo e direcionar para um certo tipo de sociedade, um certo tipo de movimento político, um certo isso, um certo aquilo. E olha, as pessoas que estão defendendo direitos humanos básicos, elas são vistas como párias da sociedade. E isso, para mim, não tem sentido se você for ler o mínimo de Kardec, você for ler as obras básicas. E isso é uma hipocrisia, porque essas pessoas que falam isso, elas ficam deslocando uma discussão, dizendo que essas pessoas que se posicionam para esse lado, dessa questão... Não falo nem humanitária, né? Dizem que é uma tentativa... Eu vou usar as palavras, tá? Eu vou dar os nomes, como eu falei, né? Esquerdistas ou comunistas acusam essas pessoas, né? De como se isso... Sem entender o que isso significa, mas ao mesmo tempo, elas tomam posições políticas, sim. Elas tomam posição política, porque até você ficar em cima do muro é a posição política. Você dizer, eu não vou falar sobre nada. Isso é a posição política. Então, assim, me diz o seguinte, o espiritismo defende armamento? O espiritismo defende bandido bom é bandido morto? Porque até nos países onde tem pena de morte, aquelas pessoas passam por um devido processo legal. Espiritismo defende piada de estupro? Defende. Tá? Eu quero saber, porque se o espiritismo defende isso, então beleza, vamos aplaudir a postura política que tá aí. Agora, se o espiritismo ele não defende isso, meu amigo, você querer minimizar determinadas situações, determinadas questões que estão acontecendo hoje na sociedade, me desculpe, mas isso é hipocrisia, isso é fingimento. Deixa eu só usar, Jussara, a teoria das caixinhas para propor um comentário aqui. Tá. O Rodolfo estava falando da incongruência do religioso que propõe a caridade e vota contra os sistemas de proteção social, ou do ativista de proteção social que nega um ato de caridade privada, né? Que ambos estariam vivendo uma incongruência interna. Eu queria aqui retomar um argumento que eu tenho trazido para as nossas conversas de muito tempo já, desde o começo do podcast praticamente, que é a ideia de que, para mim, a religião não pode ocupar espaço público. Então, quando o Dayan faz aquela leitura de que eu devo fazer os meus atos de caridade, vou lá, dou a minha cesta básica, me reúno com os meus amigos para fazer um atendimento social, vou dar uma mão para a família X, Y, Z, etc. E tal. Lindo, ótimo. Eu sou totalmente a favor disso. Eu sou absolutamente a favor daquela prática individual de relacionamento entre os indivíduos. Talvez o ouvinte em algum instante tenha tido um momento de confusão nas minhas falas anteriores, achando que eu estava falando contra a prática da caridade individual. Não, em nenhum instante eu estava falando contra isso. Na teoria das caixinhas da Jussara é que eu acho, eu já falei sobre isso em outros episódios, que a religião é um problema privado. Ela regulamenta a vida privada do indivíduo. Então, o meu vetor, o meu direcionamento religioso me diz que eu devo ser caridoso. Então eu vou ser. Eu vou praticar com todo mundo que precisa da minha ajuda, etc. O ambiente público faz parte de outra coisa, faz parte de outra discussão para mim. Então, quando eu penso nesse ponto, que a sociedade era outra coisa, eu penso na ideia de que quando você tem um religioso criticando o comunismo, por exemplo, eu o entendo, eu acho que ele está absolutamente errado, mas eu entendo, porque você não tem uma promoção oficial da religião dentro do comunismo, né? Você não tem um espaço público religioso para que a religião possa ter um comando teológico da sociedade. E no fundo, para mim, o que os espíritas, e especialmente o movimento espírita, deseja é esse comando teológico social. É que as políticas sociais, a vida comunitária e a existência da sociedade como um todo sejam conduzidas por princípios teológicos espíritas. Vejam, eu fiz um comentário sobre Nosso Lar um tempo atrás, dizendo que é uma autocracia religiosa. E é o sonho de todo espírita, é viver num lugar onde as pessoas parem
coletivamente para obedecer uma prece de manhã, uma prece na hora do almoço, uma prece à noite, e que as estruturas sociais sejam escalonadas pelo valor religioso que está proposto ali. Então, de novo, eu acho que o movimento espírita, e aí eu não discordo do que a senhora estava falando, enfim, eu só queria fazer essas pontuações de que, para mim, como a religião é um aspecto radicalmente privado, o movimento espírita parte de um princípio errado, de que ele deve se manifestar e se projetar como política comunitária, quando ele, por exemplo, vai falar sobre aborto, ou vai falar sobre sexualidade, ou vai falar sobre violência, de um certo sentido, ele está se manifestando num ambiente público que não deveria ser o dele. Eu já vou devolver pro Dayan, porque o Dayan ficou sem a resposta, né, Dayan? Mas, Valdir, onde que eu corroboro essa tua fala? E aí eu volto o ouvinte pro início, pra introdução. Veja, caro ouvinte, querida ouvinte, em 99% dos casos, todo cristão irá se identificar com aquele roteiro histórico salvacionista que caracteriza o cristianismo tradicional. Então, assim, embora, acho que muito do que o Valdir está dizendo vai nessa linha, embora os espíritas, se afirmando cristãos, costumem se afirmar cristãos universalistas, que abrigariam todas as crenças, que teriam uma visão inclusivista da fé, isso acaba, no frigir dos ovos, né, no dia a dia, não sendo verdadeiro. Por quê? Se você é um cristão tradicional, por mais que você diga, cara, eu respeito os umbandistas, mas não só por trás, mas nas fundações da tua fala, está a expectativa de que esse umbandista abra os olhos um dia, reconheça os seus erros e venha se converter aos seus princípios. Não é à toa que o espiritismo anda tão invadido nos dias atuais, da linguagem do salvacionismo. A gente já discutiu isso em vários episódios, do medo das punições após a morte, né? De uma linguagem da urgência para atender os valores espíritas, porque senão você vai para outro planeta, um planeta dos infernos, né? Porque a pandemia já é o apocalipse. Enfim, eu sinto a fala do Valdir como um alerta necessário, porque isso é verdade. Isso é verdade, não tem. Bom, de tempos desses, numa discussão, numa assembleia espírita, eu falava em nome da defesa de direitos de populações vulneráveis e eu fui interrompido com a seguinte fala, que você ouvinte deve ter passado por isso em algum momento. O espiritismo, a revelação espírita é progressiva. Mas nós não podemos mais falar isso, por quê? Porque hoje em dia o termo progressista foi incorporado por uma tradição política específica. Então, ser progressista é ser esquerdista. Eu falei, olha, se isso é verdade, então vocês que não são progressistas são conservadores. E vocês precisam admitir, então, que ser conservador é ser de direita. Não, nós somos neutros. Eu falei, então, essa é outra mentira. Vocês não são neutros. Vocês estão tentando nos enganar com isso. Não, nós não temos lado político. Então, essa frase significa que vocês têm um lado. Só para lembrar, você pode procurar o Google aí na internet, coloque médium de direita no Google e veja quem aparece em primeiro lugar aí nas notícias se auto-intitulando um médium de direita. Então, olha só, é aí que nossa discussão fica problemática. Acho que foi aí que eu quis dizer no começo. Gente, assim, nós não vamos responder nada aqui em absoluto. Nós vamos tentar posicionar o ouvinte. Então, Dayan, voltando, né, Dayan? Olha só, nós temos aqui uma rede de auxílio, montamos um grupo, nossa comunidade se juntou. Tem um pessoal aqui da Igreja Batista do bairro, tem um pessoal do Rotary Club dali, tem um pessoal aqui dos órgãos públicos um grupinho ateu aqui que não está preocupado com os empresários, né? Tem um pessoal aqui do terceiro setor, a gente se juntou aqui na pandemia para fazer um trabalho de assistência. Chegamos em comunidades muito carentes, a gente está preocupado com duas coisas, com o sofrimento dessas pessoas, mas também estamos preocupados com o aprendizado que isso traz. Estou levando meus filhos pequenos para ver como para eles saírem da bolha deles, né? Para eles verem o sofrimento social, para eles terem um pouco mais de empatia. E tá preocupado com várias coisas, individuais e coletivas. Terminou o trabalho, terminou. A gente sentou aqui para se despedir, fazer uma reuniãozinha rápida e planejar o próximo passo. E, no geral, ouvi uma opinião de todo mundo, 65% da galera é contra o SUS. 65% da galera é contra as cotas, é contra financiamento estudantil, porque a galera tem uma opinião um pouco diferente. Você acha que a benevolência,
a indulgência, o perdão das ofensas é compatível com manifestações do indivíduo na coletividade que se opõem à igualdade social, por exemplo? A Jussara já colocou isso, né? Ela entrou com um chute baixo, aí fez a defesa, abriu a guarda, veio um chute na cabeça. Mas eu acho que é por aí, né? Você tem uma incoerência muito grande, ponto. Tem uma incongruência muito grande aí. Porque você acaba de fazer ou se engajar, pelo menos, né, sob a ótica desse exemplo, numa atividade que essas outras organizações, no caso estatais que você acabou de citar, fariam. Eu, enquanto indivíduo, não precisaria fazer se o Estado tivesse as condições de fazê-lo, se ele tivesse toda essa estrutura. Se a sociedade já estivesse organizada e estruturada, talvez nós, individualmente, não precisássemos praticar esses atos que nós estamos falando aqui especificamente, ok? Como é que você vai se salvar, Dayana? Como é que você vai postar no Instagram, Dayana? Ouvindo as pessoas tristes, ué. Entendeu? É complicado. Se o Estado... Só é possível auxiliar os outros dando comida? Claro que não, gente. Tem gente chata no mundo que ninguém gosta de ouvir. Aí você senta e ouve essa pessoa, pronto. Aí ela vai a um centro de atendimento psicossocial e é atendido por um profissional, Dayana. Melhor que você, né? Melhor do que você. E aí, se a gente for distribuir alimento e de uma forma estatal para fazer segurança alimentar, aí como é que você tira aquela tua foto para postar no Instagram? Fica difícil. Ok, tem a ostentação. Não vou julgar. Não, ninguém está julgando aqui. O que se está dizendo é o que você fala. É hipocrisia ou incongruência. Não, desculpa, Jussara, agora eu vou te interromper. Deixa eu te interromper. A gente está julgando, sim. E isso não é um problema. Nós somos seres morais, racionais. A faculdade de julgar é essencial para os seres humanos. A gente está julgando não as pessoas, mas os atos. As escolhas. As escolhas. Não estamos julgando as pessoas, mas o fundamento da decisão delas. Veja, não tem nenhum problema você divulgar trabalho e fazer isso. O problema é que você achar que o pouco que você dá, dentro do pouco entendimento que você tem, você é um ser iluminado e isso basta. Que não é necessário uma mudança social, uma sociedade mais justa e mais distributiva para que as pessoas tenham condições de viver uma vida digna. Isso que não cabe no espiritismo, isso não cabe no discurso espírita. Não, mas cada um tem que se evoluir. Meu amigo, quem está com fome, quem precisa de coisas básicas, tem que ser dado agora. Não, ok, mas voltando, desculpa, Rodolfo, voltando, só para recuperar. Eu concordo com isso tudo. Só para posicionar objetivamente no que o Rodolfo colocou. Sim, eu acho absurdamente incoerente, né? Ponto. Você iniciar um trabalho de assistência, de atendimento de qualquer natureza e ao mesmo tempo criticar certos órgãos ou organismos, os estatais, obviamente, que fariam esse trabalho, que existem, podem até fazê-lo deficiente. Ok, mas se a sociedade se organizar, esse é o ponto, você não precisa fazer isso. Você está fazendo, faça de bom grado. Como é que existe um outro organismo que faz o trabalho que você fez e quando você faz é bom, mas você é contra o negócio? Quer dizer, você não está vendo que se aquele pouco que existe, ele acabar, o problema que você hoje tentou minimizar, ele vai se agravar? Quer dizer, para mim é muita incoerência, para não falar burrice, mas enfim, não tem como. Isso aí para mim é muito difícil de compatibilizar. Sabe, Daya, tem uma questão aí que talvez possa ajudar o nosso ouvinte a entender. Eu tenho uma percepção de que quando o nosso indivíduo cristão genérico, o homem médio cristão, né, se manifesta, ele está dizendo assim, não, Jesus fazia caridade, Jesus deu os peixes, Jesus curou os leprosos, etc. Eu tenho uma intuição de que essa leitura está errada. No começo do nosso episódio hoje, alguém de nós estava comentando sobre a caridade ser um caminho para a elevação. E se alguém evoluído faz a caridade porque é evoluído, ou é evoluído porque faz a caridade. Só para retomar esse argumento lá do comecinho, dos primeiros minutos, eu acho que isso não é o dilema de Tostines, tá? Eu acho que isso tem uma solução clara para isso. Minha percepção desse assunto diz que os espíritos superiores evoluídos não fazem caridade coisa nenhuma. Que os mundos superiores não são possuídos de espíritos caridosos.
Porque a caridade implica este esforço da imperfeição em direção a algum lugar. É a doação que causa cansaço, esforço, algum nível de sofrimento, que na minha percepção é caridade. Para os outros é um ato absolutamente natural, normal. Para os espíritos evoluídos, o amor que eles emanam, o cuidado com os outros, a relação de afeto, o desprendimento material são naturais, são parte de si. Por isso não teria caridade nesse ponto. É uma mera atuação, é um ato normal, é como tomar água. E por isso que eu abri o nosso episódio dizendo, olha, eu queria viver num lugar que a caridade não existisse. Eu quero um dia estar atuando de forma natural em relação ao meu semelhante. Que o meu ato de amor, de doação, de desprendimento material seja parte de mim, não seja um esforço em direção a algum lugar. Então, na minha percepção, o sujeito não faz caridade porque está evoluído. O que ele está fazendo é o que ele é. Nós, seres inferiores e imperfeitos, é que estamos lendo aquilo como um sacrifício, um sofrimento para ele. Para ele não é. Para nós é que é. E ele chegou lá por inúmeros caminhos. Pode ter sido feito fazendo caridade e se esforçando assim? Pode. Mas ele pode ter chegado por lá por meio do elaboramento intelectual, das relações afetivas não religiosas, das experiências de convivência comunitária, enfim, por muitos lugares. Eu intuo. Mas E encerrando minha participação hoje, só para o nosso ouvinte ter mais uma chave para pensar sobre esse assunto, eu acho que Jesus nunca praticou nenhum ato de caridade. Então, mas esse é o... Assim, a gente está aqui esboçando uma discussão, a gente poderia... fosse o meio mais adequado e o tempo tivesse disponível, a gente podia continuar aprofundando isso aqui. Acho que a gente vai fazer isso em muitos episódios ainda, né? Mas é importante que o nosso ouvinte coloque vários dos elementos que nós discutimos aqui na ordem do dia para pensar. Existe o uso instrumental da caridade para fins religiosos. Isso é um fenômeno que, infelizmente, tem sido muito comum no espiritismo. Eu, por exemplo, identifico hoje muitos espíritas famosos usando a caridade que faz para arrecadar dinheiro, ganhar mais destaque social e disfarçando a caridade que faz com esse instrumento de neutralidade política, o que também é um problema sério. Mas existe o outro lado também. Existem muitos ativistas sociais ou pessoas preocupadas com o bem da humanidade que são incapazes de levantar o dedo para fazer qualquer coisa dentro de casa, né? Sequer para colaborar na limpeza doméstica, que dirá com os problemas da própria rua. Então, entre um extremo e outro extremo, há muito o que discutir. O que me parece claro, e eu vou retomar o início para a gente concluir, o que me parece claro é que o Espiritismo apresenta uma proposta ou uma teoria do indivíduo que é, sim, na essência, diferente das outras escolas cristãs. Se a gente voltar, por exemplo, naquela que eu acho que é a origem do Espiritismo no Ocidente, a gente está falando disso lá na coluna de filosofia, quando o Pitágoras apareceu no cenário da Grécia Antiga, duas grandes escolas de pensamento surgiram na Antiguidade Grega para reformular as tradições religiosas gregas, né? O orfismo e o pitagorismo. Havia uma diferença entre os dois, entre o orfismo e o pitagorismo, né? Como é que você purifica a sua alma? E o Pitágoras estabeleceu um marcador muito interessante. A purificação da alma aconteceria por meio do aprendizado da virtude. Essa ideia chegou no Sócrates e no Platão e foi extremamente difundida por Sócrates e Platão. Apenas pelo aprendizado da virtude, pela sabedoria, pela justiça, o indivíduo consegue ascender, inclusive, aos níveis superiores da existência inteligível, né? Revejam lá os nossos episódios da coluna de filosofia que a gente está repassando esse roteiro. O que me parece é que o Espiritismo, e nesse ponto acho que o Valdir está certo, herdou como os aspectos culturais do cristianismo da tradição da igreja. E com muita dificuldade deixa aqui ou acolá transparecer a sua raiz ética, filosófica, que teria uma outra fonte. Que a gente vive falando disso, olha, o espírito, para evoluir, ele tem que aprender as virtudes, ele tem que se melhorar, né? Ele não conquista a salvação agradando a Deus.
ele não conquista a salvação manifestando a fé numa entidade divina específica. Ele conquista, na verdade, a liberdade que a evolução traz ou confere ao espírito. E isso ele conquista por meio do aprendizado das virtudes, por meio do aprendizado moral e intelectual. E aí, nas falas de vocês, a gente está sempre, olha, a gente vive num mundo complicado, a gente precisa interagir com as outras pessoas e a gente aprende na interação. O aprendizado moral é fundamental para a gente continuar seguindo adiante. Então o nosso ouvinte, ele precisa pegar esse arcabouço e ir juntando as pecinhas, entendendo que o futuro espiritual dele depende da vida que ele leva agora, depende do esforço que ele faz para entender o roteiro que está à sua frente. Não é o roteiro da salvação, é o roteiro de um país muito complicado, é o roteiro de uma rua com problemas, é o roteiro de uma casa cheia de dramas, nos quais nem sempre a gente quer se envolver, mas é obrigado. Então há uma série de tarefas de natureza ética que a caridade envolve. Ouvindo vocês, por exemplo, nós levantamos aqui a bola da incoerência, né? Então você pratica a caridade, mas é contra a transformação do mundo, que pode fazer com que a caridade material, por exemplo, não seja mais nem necessária. Então, eu vejo essa incoerência como falta de caridade moral. No Espiritismo a gente fala muito, né? Você não precisa dar as coisas. Você pode ajudar as pessoas, como o Dayan falou, ouvindo. Você pode ajudar perdoando. Você pode ajudar até orando pela pessoa. Na verdade, você pode ajudar melhorando a si mesmo. Melhorar a si mesmo é uma caridade moral para com o mundo, né? Porque assim, de pouquinho em pouquinho, o mundo vai se transformando. Mas é hipocrisia defender que o mundo só pode mudar com decisões individuais de autotransformação. Não, o mundo também muda com reforma política, o mundo também forma com instituições sociais melhoradas. O mundo só muda, na verdade, depois de muita luta. É que geralmente quem está por cima não enxerga nem a necessidade dessas lutas. E aí fica muito fácil dizer, a hora que todo mundo mudar, o mundo mudou. Aí, né, Valdir, eu acho que eu concordo plenamente com você, nem vai fazer diferença essa discussão. Só que essa não é a nossa história. A nossa história é, neste momento, de alguns bilhões de pessoas que passam fome mesmo porque outros poucos milhões se dão bem na conta geral. E geralmente quem discute sobre esses assuntos é quem está se dando bem. Por exemplo, nós somos também privilegiados nessa hierarquia. Nós também temos os nossos deveres de entendimento do contexto em que a gente vive e da nossa própria situação moral. Eu gostaria de encaminhar aqui o nosso encerramento tentando puxar o fio de uma discussão futura, né? Nós já fizemos um episódio sobre se o espiritismo é ou não cristão, nós fizemos um episódio de Natal que ficou muito legal sobre os evangelhos. A gente tem uma discussão entre a gente sobre qual é a real contribuição de Jesus para a ética da humanidade como um todo, né? E eu acho, Jussara, quando você leu aí no Livro dos Espíritos, na pergunta sobre a caridade, que o perdão das ofensas é uma gigantesca novidade ética no nosso mundo. Estudando, por exemplo, história da Grécia Antiga e da filosofia grega, por exemplo, é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de encontrar. Essa ideia é muito difícil de encontrar. A gente tem em textos fantásticos quase tudo o que a gente precisa, se a gente for olhar do nosso ponto de vista hoje, né? Menos, claro, a diversidade, a inclusão, o respeito pelas mulheres, né? O respeito pelos povos que são diferentes da nossa cultura. Isso não está lá. O perdão das ofensas é algo que dificilmente a gente encontra. Então, a gente tem aqui um caminho, Valdir, para responder à pergunta. Eu preciso fazer o bem em primeiro lugar, ou eu preciso ter fé em alguma coisa para agir? Quando essas ideias forem contraditórias, eu fico com qual? Os ateus podem fazer o bem e se dar bem? Os não cristãos podem fazer o bem e seguir em frente? Estamos presos ou tem como sair dessa disputa? Estamos numa disputa ou é só um problema da nossa linguagem? Estamos presos no tempo ou a gente ainda tem chance? Enfim, o nosso ouvinte tem muito com que refletir por aí, né?
Muito bem, então, pessoal, vamos lá. A gente já está com bastante tempo do episódio, a gente levantou aqui vários assuntos para muitas pautas à frente, né? Então, só para terminar, lembrem-se, vão lá no nosso Instagram, @cast2espíritos, deixe seu comentário, suas sugestões. Pode apontar aí uma pauta que a gente está deixando passar e que não deveria. Se você tem interesse em ouvir o nosso time discutindo algum assunto, manda ver por lá. Pode mandar um direct, pode deixar um comentário, fique absolutamente à vontade. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Um abraço. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.